Bom, vamos dar início aqui à aula 44. Então eu peço para vocês, como sempre, abrirem a pasta onde está o roteiro. Eu vou colocar para vocês aqui o que vocês terão quando abrirem a pasta, vários arquivos ali. Esses arquivos vocês vão ter, o primeiro, da onde eu me inspirei para fazer tudo isso, que é um documento oficial sobre programação em C++, com todas as ferramentas que a Raspberry Pi desenvolveu. É pesado, é um documento pesado, é bom que vocês já conheçam a programação C++ para poder entrarem aqui nas considerações da Raspberry Pi. Muito bem, outros 4 arquivos aqui tem a ver com a aula. O roteiro que nós vamos seguir, e aqui tem 2 arquivos aqui que vocês vão alterar, que tem a ver com a unidade inercial 9250, que é programada através da SPI. A SPI nós vimos na aula anterior com o MicroPython. Então muita coisa do MicroPython, pelo menos a instalação do MicroPython, ela já está contemplada aqui e vocês vão poder seguir com tranquilidade se já fizeram, tá? Eu estou colocando aqui porque esses 2 arquivos estão alterados com relação ao original. Se vocês rodarem o original, vocês não vão poder ver o que eu coloquei aqui, ver o gráfico da saída exatamente desse unidade inercial. Tá? E eu coloquei aqui, caso vocês não queiram compilar ou não tiverem entendido direitinho todo o processo, vocês podem simplesmente pegar esse arquivo aqui, que está lá contemplado, e transfiram esse arquivo para o Raspberry Pico, da mesma forma como é feito da outra vez. Boot Cell, aperta o Boot Cell, conecta ao micro USB, vai aparecer uma janelinha aqui com o gerenciador de arquivo e você então faz o Ctrl+C, Ctrl+V deste arquivo para dentro do Raspberry Pi, que ele automaticamente já entra em execução. Então é isso que nós vamos fazer e vamos lá. Então vamos para a aula 44, que é o programando o Raspberry Pi em C e usando aqui uma unidade inercial. Tá? Então parte dessa aula já foi contemplada lá, mas eu vou repetir aqui para que não haja perda de continuidade. Tá? Então olha só, isso tudo nós vimos. No diretório padrão vocês vão criar o Pico, vocês já criaram, se fizeram a aula 43, vão se dirigir para a pasta Pico, fazer um clone aqui do Pico SDK, do Sistema de Desenvolvimento Kit. Faça um clone, vocês já devem ter feito, vai entrar lá, né? Vários aplicativos necessários. Vocês vão de lá, então, quando fizerem esse clone aqui, vai ser criado então um Pico SDK, vocês se dirigem para esse Pico SDK e façam então um update aqui dos submódulos aqui. Muito bem, feito isso, vocês voltem para o original, no Pico, e façam um clone no Pico do Pico Examples, tá aqui, ó. Então vocês vão fazer um clone dentro desse site aqui e vai pegar todo o conteúdo de Pico Example, tá? Uma vez feito isso, vocês vão fazer um update para poder então instalar, que vocês já têm, provavelmente, né, o GCC, que é o compilador em C, e outras ferramentas essenciais aqui. Então vocês vão fazer essa instalação, vocês já devem ter feito, senão façam de novo, tá? E aqui, para ilustrar o que nós vamos fazer, nós vamos então rodar o Blink. O Blink, como é que vocês vão fazer? Vocês vão se dirigir para o Blink, né, para essa pasta Blink que está dentro do Pico Example. E vocês vão ver o que? Esses 2 arquivos, o Blink-C e o CMake, que são os 2 arquivos obrigatórios para C++. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, Pico Examples e vamos no Blink. Bom, fiquei aqui o Blink. Então eu tenho aqui esses 2 arquivos aqui, eu posso editar o Blink-C, por exemplo. Vamos editar aqui. Nós fizemos aqui o Blink, botamos aqui 100 milissegundos, né? Vamos botar aqui para esse exemplo, eu vou botar aqui 1 segundo. Então, 1 segundo ele liga, 1 segundo ele desliga. Está aqui, se vocês conhecem C, eu espero que sim. Aqui você não tem nada de diferente aqui, tá? Então, salvou. Observe que para fazer tudo isso eu uso o Geni. Eu acho bem interessante
esse ambiente aqui de programação, ele já coloca cores aqui para identificar, dependendo, né, se é em C é umas cores, se for em Python é outras cores, isso é bem interessante. Fiz a alteração, saiam daqui, não mais me interessa isso. Agora eu vou compilar, então, como é que eu faço para compilar? Está tudo descrito aqui, tá? Nós vamos criar um build dentro do Pico Examples, então volto lá para o Pico Examples, aqui ó, vocês vão criar esta pasta aqui, build, como está escrito aqui, make dir build, dirijam-se para ela aqui ó, no build, e aí então vocês vão fazer exportar todo esse path aqui, né, esse caminho para poder se direcionar aqui ao Pico SDK, onde estão também todas aquelas ferramentas, tá? Uma vez feito isso, vocês vão fazer um CMake. Então vamos lá, vocês estão aqui no build, tá? Build, cadê build? Já estou no build, tá? Então vamos lá, estou aqui no Blink, vamos voltar, tá aqui, estou no build, CMake, 2 pontinhos, e ele vai então fazer a compilação, todo o ambiente, para você poder rodar então direitinho lá o seu programa. Então, isso aqui não leva muito tempo não, está lá feito. Uma vez feito, vocês vão para o Blink, observa o seguinte, eu esqueci de falar, dentro da build aqui, ó, voltar aqui, ó, na build você tem todas as pastas de todos os programas. A exemplo lá, no Pico Example, você também tem a DC, Blink, Build, Clock, tal. Quando você se dirige então ao Build, ADC, Blink, Clock, CMake e tal, tudo isso está. Então, é uma réplica aqui, tá? Que ele já monta, o sistema já monta essa réplica para você poder rodar o seu programinha. Então, está aqui dentro do Blink, vocês vão lá, ó, CD Blink, tá? E vocês, lá, vocês já têm, que eu já rodei antes, né? Já tem o programa anterior. Então, o que nós vamos fazer agora? Make -J4. Tá bom? Então tá lá. Ele já compilou o programa Blink, já na taxa de 1 segundo. O que eu faço aqui? Ó? Olha ele aqui, ó. Blink UF2, que é um desses. Vocês podem até verificar aqui, ls-la. Vocês vão ver a estrutura, tá aqui, ó. Blink UF2. Esse é o arquivo que vocês vão transferir para o Raspberry Pico. Esse Blink aqui. Então tá aqui ele aqui, ó, Blink. O que vocês façam aqui? Selecione e dá um Ctrl C. Pronto, já dei um Ctrl C. O que eu vou fazer agora? Vou transferir. Então como é que eu transfiro? Vocês já conhecem da outra aula. Vocês vão tirar a micro USB, pressiona o botão Boot Cell, aqui está meu indicador fazendo isso. Coloco a micro USB e solto. Imediatamente vai aparecer uma janela. Essa janela aqui, ó, já está associada ao Raspberry Pico, com alguns arquivos que estão lá, que vocês podem ler se quiserem, e vocês dão um Ctrl V. Então, olha só, no momento que você transfere esse arquivo, automaticamente a janela some. Por quê? Porque o arquivo já está no Raspberry Pi, já está sendo executado. Então, se vocês olharem lá, o LED já está piscando na taxa que foi obrigado. Então, tá aqui. Então, esse é o roteiro de bolo. Nós vamos fazer isso agora para a unidade inercial que já está anexada ali. Então, vamos voltar ao roteiro aqui. Vamos rodar mais à frente. Né? Tudo isso já foi falado. Vamos conectar a unidade inercial MPU 9250. Já quero dar. Vamos diminuir esse zoomzinho aqui. Como é que eu consigo aqui diminuir? Tá? Então, a ligação deles, eu aproveitei a ligação do próprio documento do Raspberry Pico e usei essa. Puxa, foi demais, está muito lento aqui. E usei a ligação para a SPI 0, diferente na aula 43, que eu usei a SPI 1. Eu estou reservando a SPI 1 para o display. Futuramente, eu pretendo ligar tanto na SPI 0 e na SPI 1 documentos ou instrumentos diferentes. Então está aqui, nessa tabelinha está como é que é feita a ligação, e aqui está também então a foto do que vocês estão vendo aqui no lado embaixo do sistema. Deixa eu aumentar aqui
90, 100, bom, tá, aumentou. O sistema está um pouquinho lento, mas vamos lá. Então vamos programar agora essa MPU. Então a dica toda tá aqui. Vocês primeiro vão editar o CMake List TXT, o original, se vocês quiserem. Vão incluir essas linhas de comando aqui. Ah, eu não quero, professor, não quer, então ótimo. O que vocês vão fazer? Vocês vão então lá na pasta que o link vai indicar e vão, tá aqui, ó, tá aqui o CMake List. Vocês então podem baixar, tá aqui, ó, e incluir. Tá aqui, ó, são essas instruções que vocês colocaram. Por que essas instruções? Essas instruções estão dizendo que a entrada de padrão, a entrada de saída é a USB. Se vocês não colocarem aqui, não sei porquê, ele está se dirigindo então para a UART. E a não ser que você tenha alguma coisa ligada na UART, tá? Vocês não vão ver. Tá bom? Então, vamos deixar esse CMake, tá aqui, vocês vão editar para deixar dessa forma, da mesma forma como vão editar o 9250. Então vamos voltar lá. Opa, é aqui mesmo. Aí vocês vão aqui embaixo no 9250, vocês vão, para poderem ver em gráfico, vocês vão alterar. Tá tendo um blinkzinho ali, ó. Eu vou passar rápido, não sei porque sempre nessa parte aqui o OBS fica meio instável. Então vocês vão alterar a estrutura do while 1 dentro da main e vão colocar somente a instrução de saída das informações do acelerômetro. Vocês não vão ter acesso, se quiserem, vocês vão poder fazer diferente, né? De outra forma, a temperatura e mais o giroscópio. Podem fazer, é só seguir a orientação que eu fiz para o acelerômetro, tá? Então tá aqui. Vamos, como é que eu faço agora? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, na SPI, Build SPI, já fiz alteração aqui no Build, já teria feito o CMake, né? E vou me dirigir, vamos voltar aqui, ó, CD, né? CD SPI, MPU, tá? ILS-LA. Então, tá aqui todos os programas que seriam gerados. Se você tiver alguma alteração para fazer dentro deles, vocês vão lá no Geni, por exemplo, cliquem lá, peguem ele aqui, vamos pegar, não no build, tá? Vocês vão pegar o programa fonte, que está no Pico Exemplos, está lá no SPI, está lá no MPU 9250 SPI, e está aqui, ó, 9250C. Pronto, está aqui o Geni mostrando todo o seu programa. Então, o que eu fiz aqui, essa pequena alteração que está aqui embaixo, dentro da estrutura do while, né? Eu comentei todos os printf e estou enviando apenas as informações de aceleração, tá? E não nenhum texto, para que o gráfico, né, o plotter que nós vamos usar, entenda apenas os dados que estão chegando e não fique tentando entender caracteres extras aqui, tá bom? Então é isso daqui. Se vocês fizerem essa alteração, vocês vão salvar no GNU, salvou, cai fora, não preciso mais dele. E vocês podem também se dirigir agora, sim, na build. A build é outra. Você está aqui, o que eu faço? Eu entro, volto um passo, né, aqui na SPI, no Pico Exemplos, entro na build, vou na SPI, vou na 9250 SPI, lá eu vou encontrar então esse arquivo. Esse arquivo executável ainda não está compilado. Se eu fiz alguma alteração, eu preciso compilar. O que eu faço? Venho para cá, ó, tá? Essa aqui, ó, tá o mesmo caminho que está lá em cima, a MPU SPI. Eu posso dar um make, como eu fiz, um make J4, como eu fiz junto com vocês lá para o Blink. Fiz esse make J4, pronto. Dou o comando lá para verificar se ele está lá, e está lá bonitinho. Como está aqui, o que eu faço? Dou um Ctrl C, copiar. Faço a mesma coisa aqui, ó. Tiro a USB, pressiono o boot cell, coloco a micro USB, solto a boot cell
vai aparecer a janelinha aqui no gerenciador de arquivo, aceito e dou Ctrl V. O arquivo vai ser copiado para cá, a janelinha vai sair, ó, é tudo uma roteira de boa. Pronto, e já está rodando, desculpe se está balançando aqui, mas eu quero ver como que eu posso ver. Por exemplo, eu vou pegar o plotter do Arduino, é bem interessante, o Arduino não precisa rodar o Arduino, você vai rodar o plotter do Arduino, precisa dizer qual é a placa que está anexada. Então eu estou pegando aqui até o Arduino padrão, eu venho aqui em ferramentas, como vocês sabem, está lá, qual é a placa? A placa é o Dev TTY ACM0, como foi comentado na aula anterior, esse é o padrão deles. Tá ligado? Tá. Plotter serial. Então tá lá as informações de aceleração nos eixos X, Y, Z. Então você observa, aquele eixo, o eixo Z que está ligado associado à aceleração da gravidade, está na direção do vetor gravidade, aquele verdinho lá, um valor muito alto. Então, por exemplo, eu posso ver ele mexer. Eu vou mexer agora no eixo Y. Ao girar no eixo Y, olha só, o X mantém, mas olha só, né? O Y e o Z são alterados. Com essas duas informações, eu posso calcular até qual é o ângulo da minha plaquinha. Arco tangente de um sobre o outro. Vocês sabem, isso é básico, tá? Aqui para um lado, aqui para o outro lado, tá? Vamos fazer agora com o eixo X. Então, o eixo X, está aqui o vermelhinho, altera também, volta, vamos mexer no outro sentido aqui, ó, está subindo, está descendo, volta, então está ali, e o Z está lá, Z, né, gravidade lá positiva, vamos girar bastante, vamos botar ele a 180 graus, e olha só, então, o eixo Z, eu vou só tentar zerar o X e Y, ó, e o Z está lá embaixo, totalmente negativo, né, com agora o vetor gravidade em oposição ao eixo da minha unidade inercial. Então está aqui, né, as informações. Vocês podem ver essas informações também se quiserem em serial aqui, ó, ferramentas, monitor serial. Aqui, se bem que isso pouco importa para vocês, não tem nenhum sentido essas informações aqui para vocês por enquanto, né? Então, eu prefiro sempre no plotter serial. Então, tá ali. Então, esse é o nosso objeto dessa aula. O que eu fiz nessa aula, então? Eu mostrei como vocês programam em C o Raspberry Pico para receber uma unidade inercial, essa 9250, muito boa, eu gosto muito dela, eu tenho duas dessas aqui. Ela tem um acelerômetro, ela tem um giroscópio e ela tem também um sensor de temperatura. E nós vamos usar isso daqui para o projeto que está se encaminhando, já estou fazendo uma montagem de uma giga de teste para o nosso drone. Então eu só não mostro agora porque vai ser surpresa, mas na próxima aula talvez eu já mostre os primeiros passos para a gente confeccionar um drone e vou usar o Raspberry Pico para fazer o controle de pilotagem, talvez até de navegação, tá? Então isso tudo eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que seja navegação, pilotagem, qual a diferença entre guiamento, etc. Esses conceitos vocês vão precisar ter. Então, meus amigos, essa aula então está terminada. Então, até a próxima aula.